Você está por aqui? Então fique conosco para que a gente consiga entender um pouquinho mais sobre uma das cartas que Paulo escreveu, carta aos Filipenses. Tudo bem com você? Bem, meu nome é Lúcio, sou pastor auxiliar no Ministério Palavra da Verdade, que é exatamente esse canal ao qual você está. Se você puder, fique conosco até o fim. Nós vamos hoje dar continuidade ao vídeo que começamos anteriormente da carta aos Filipenses. Tá? Se você gostar, dê o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para que você possa receber aí as notificações com relação não somente a esse vídeo, comentando a palavra, mas aos vídeos que temos aqui tentado de alguma forma levar até você, interagir com você, para que você possa ser nutrido da palavra de Deus. Bem, eu quero retomar esse assunto que seria a introdução da carta aos Filipenses dentro da estrutura. Falei anteriormente, falei da autoria, falei do local, da data, dei uma introdução de como foi esse escrito de Paulo aos Filipenses, né? Falei da estrutura da cidade de Filipos, né? A cidade de Filipos, qual era essa estrutura dessa cidade, como que aconteceu isso. Lembramos que essa cidade sofreu uma invasão de Roma, né? E, enfim, a fonte de renda desse lugar. E hoje eu quero dar continuidade nesse segundo episódio, que seria dentro dessa estrutura de introdução. E quero falar com você sobre a relação de Paulo com os filipenses, né? Por que que ele escreveu e como que ele escreveu? A chegada de Paulo a Filipos ele chegou lá na companhia de Silas e Timóteo, numa das viagens missionárias, né, de Paulo. E ali, com certeza, ele tem uma relação muito profunda com essa igreja, certamente com essa cidade, né? Porque a intenção era a igreja. E isso aconteceu mais ou menos na segunda viagem missionária de Paulo, que gira em torno de 49 a.C. Segundo os estudiosos, dizem que ali, no livro de Atos, inclusive fica registrado no capítulo 16, verso 10, que foi o início das viagens de Paulo, e que aonde ele registra não somente ele, mas ele traz o registro de nós. Isso quer dizer, ele estava em companhia de outras pessoas. E a gente sabe a alegria de Paulo em poder estar nesse lugar, porque o escrito da carta mostra a intenção dele querer voltar nesse lugar, né? E já que ele não pode voltar, ele quer enviar agora Timóteo. Enfim, existe uma interação muito grande de Paulo para com essa cidade de Filipos. Uma coisa que eu quero aqui destacar também é que nessa cidade, apesar de Paulo ir lá abrir uma igreja, escrever uma carta a essa cidade depois, essa cidade não tinha o registro de muitos judeus. Não existia ali o registro de muitos judeus. Por exemplo, em Atos capítulo 16, verso 13, Atos 16, verso 13, há um registro ali de que nessa cidade de Filipos não existiam lugares de oração, as famosas sinagogas para os judeus. Isso dá um indício de que se não tem sinagoga, é porque não tinham judeus suficientes para abrir uma sinagoga. Existe uma ideia de que pelo menos 10 judeus precisam ter para ter uma sinagoga aberta. Como não tinha, não havia ali o registro claro de que era uma cidade cheia de judeus. Mas o evangelho foi pregado? Foi. Pessoas foram alcançadas? Foram. Deus se manifestou naquele lugar? Sim. Por quê? Porque a carta traz para nós esse sinal claro. Paulo tinha prazer quando ele escreveu aos Filipenses, porque a igreja respondia ao evangelho. A igreja respondia ao próprio Deus e isso trouxe alegria para o apóstolo Paulo. Mas eu quero destacar uma coisa que é muito importante a gente relatar. Naquela cidade existia uma mulher chamada Lídia. E a Bíblia diz que essa mulher, ela não tinha uma outra relação com as coisas espirituais, com as coisas religiosas. Mas a Bíblia diz que ela teve um encontro com o Senhor. E de que ela foi, sim, uma pessoa que teve um encontro com o Senhor.
Não somente ela, mas os da casa dela. Então isso mostra claramente de que Deus se manifestava naquele lugar, de que o evangelho era pregado, de que Jesus Cristo se tornou Senhor de muitas pessoas naquela cidade. E isso, com certeza, alegrava o coração de Paulo. Então, fica aí essa dica para você de que Paulo ele foi importantíssimo para aquela cidade, mesmo sabendo que ali não tinham judeus, para levar, de alguma forma, a figura de Deus para aquele lugar. Bem, eu quero agora trazer aqui para você uma ideia do propósito dessa carta e trazer uma conclusão para você dessa estrutura. Paulo, quando ele estava escrevendo essa carta, ele estava na prisão, certo? E na prisão ele recebeu ajuda dos filipenses, ajuda financeira. Não somente financeira, mas ele sabia que os filipenses estavam cumprindo exatamente o papel de cristão, de levar o evangelho de Cristo. E isso fez com que Paulo escrevesse essa carta aos filipenses, falando da alegria dele, da satisfação dele, né, do prazer que ele tinha pelos filipenses. E não somente isso, ele tinha tanta liberdade com os filipenses que o que ele fazia? Além dele ter uma alegria muito grande, ele também tinha uma intimidade. Lembra que eu falei no outro vídeo que Paulo tinha uma aproximação tão grande com os filipenses que ele tinha uma intimidade e uma confiança mútua com eles? Isso dava para Paulo a liberdade para que ele também levasse algum tipo de exortação aos filipenses, para que eles pudessem desenvolver áreas em suas vidas que de repente não estavam sendo desenvolvidas. Por exemplo, se no desenvolvimento da carta aos filipenses, você vai ver em algum momento que Paulo diz aos filipenses que ele queria que eles tivessem mais alegria ainda. Mas por quê? Porque ele percebeu que em algum momento faltava unidade em alguma área ali da igreja. Então ele tem a liberdade. Mas por que ele tem essa liberdade? Por causa da resposta dos filipenses a ele. Então, um dos objetivos principais dessa carta, o propósito dessa carta e a conclusão por conta de Paulo ter escrito, é porque Paulo queria reforçar a gratidão dele, a alegria dele, através de Epafrodito, que foi quem levou a carta, e também mostrando para eles que futuramente o desejo deles de estar com eles era grande, ele não saberia se poderia estar, até porque ele não sabia como seria o julgamento dele, mas ele tinha um prazer de não só escrever, mas de dizer para eles, olha, o meu desejo é estar com vocês. E ele mandou essa carta através de Epafrodito, para que ele levasse essa carta, e um dos propósitos também é que Epafrodito foi até Paulo, e no momento que ele estava com Paulo, ele adoeceu, e os filipenses ficaram sabendo disso, e esse homem era um homem importante para a igreja de Filipos, e Paulo faz questão de enviar essa carta também pelo propósito de Epafrodito levar essa carta e mostrar aos filipenses que ele agora estava bem, que ele foi recuperado. Paulo chega a dizer que ele ficou extremamente triste em saber que poderia ter perdido Epafrodito, que foi uma bênção para Paulo na igreja de Filipos, né? E com certeza isso fez uma diferença na vida dos filipenses e na vida de Paulo também. Então esse foi o grande propósito dessa carta. Paulo escreveu a eles pela alegria que tinha, e também em algum momento Paulo usou de exortação para registrar a importância do evangelho na vida desses homens, dessas mulheres de Filipenses. Ele fazia isso porque ele sabia que tinham pessoas lá que estavam pregando coisas que não tinham a ver com o evangelho. Então ele diz, olha, fiquem firmes. Lembra do Filipenses capítulo 4, verso 1? No finalzinho, vou repetir até aqui para você, para a gente fechar esse momento. Ele diz assim, olha, no finalzinho, na segunda parte, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Ele amava aquela igreja, mas ele sabia também que se eles não ficassem firmes, eles poderiam ser influenciados por outras doutrinas, por outras religiões. Então essa, de fato, foi a conclusão de que Paulo tinha o desejo grande de estar com os filipenses
e ele amava aquela igreja, e ele denomina aquela igreja a epístola da alegria. Nós denominamos isso por conta da expressão de Paulo, da alegria dele em estar com aquela igreja. Isso é fantástico. Não sei como é para você, mas para mim, como servo do Senhor, como homem de Deus, como pastor, o envolvimento da igreja é uma alegria para nós muito grande ver a igreja unida, a igreja junta, a igreja trabalhando em cumplicidade, a igreja pregando o evangelho. Traz uma alegria profunda para a gente. É muito bacana, é muito interessante. Que Deus te abençoe muito, que você possa desfrutar desse tempo e prepare-se para o próximo vídeo. No próximo vídeo nós estaremos desenvolvendo o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4 da Carta aos Filipenses. Deus te abençoe, você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.